Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante da bateria que é o pedal do bumbo. Mas mais especificamente a gente vai falar sobre regulagens, como você pode regular o seu pedal para deixar ele adequado para o seu estilo, para o seu gosto pessoal. Ok, a maioria das pessoas quando pegam um instrumento, compram uma bateria, pegam o pedal, colocam no bumbo e tocam do jeito que está, né, com a regulagem que veio. Mas a regulagem que veio não necessariamente é a melhor para você. É como uma pessoa que pegasse um carro que uma outra pessoa dirigiu e ela entrasse e não mudasse a distância do banco, não mudasse o ângulo do assento, não ajustasse os retrovisores. A gente não faz isso, a gente regula tudo para ficar confortável para a gente. Então, da mesma forma com o pedal do bumbo. Há três regulagens principais no pedal. A gente tem a tensão da mola, a gente tem o ângulo do beater, ou do batedor, como a gente chama aqui em português, e a gente tem a altura desse batedor, certo? Então, nós vamos primeiro falar sobre a tensão da mola. A tensão da mola, ela vai trabalhar principalmente com a velocidade do rebote do pedal, mas também com o esforço que você faz para tocar esse pedal. Então, eu, pessoalmente, por exemplo, quando eu estou tocando estilos diferentes de música, ou dependendo de quanto tempo eu vou tocar, eu regulo de forma diferente a tensão da mola, para mais ou para menos. Se eu vou tocar por mais tempo, eu sei que eu vou gastar mais energia, às vezes eu solto um pouquinho a mola para não ter essa tensão por tanto tempo. Né? Se eu vou tocar um estilo mais pesado, que precisa de mais volume ou de mais rapidez, eu trabalho com a questão da mola também, para ter esse rebote mais rápido. Outra coisa, outra regulagem que a gente tem, é no ângulo que o batedor faz em relação à pele. Essa distância aqui, ela pode ser regulada e normalmente a gente regula ela aqui em cima no pedal, certo? Quando você modifica esse ângulo aqui, que faz em relação à pele, você trabalha com diferentes amplitudes de movimento, assim, a distância que fica da pele é diferente. Quanto maior a distância, maior o potencial de volume que você tem. Como se fosse jogar uma pedra e você afastasse aqui para trás e você jogasse a mão. Você não joga a pedra com a mão daqui da frente, você traz para trás. Da mesma forma, o pedal, quanto mais você afasta para trás, mais potencial de volume você tem. Mas, por outro lado, quanto mais próximo o batedor está da pele, menor o movimento e você tem a possibilidade de fazer um movimento mais rápido. Então, quanto mais para trás, mais potencial de volume, mas quanto mais próximo, mais potencial de velocidade, de você tocar rápido porque o movimento é mais curto. Então, é um equilíbrio entre as duas coisas. Se você vai tocar algo, por exemplo, você vai tocar samba e vai tocar baixinho, vai tocar por bastante tempo, você não precisa de volume, você precisa de rapidez. Você pode regular um pouquinho mais para cima e trabalhar isso antes. Não vai trabalhar isso na hora da gig, né? Você estuda e pratica isso antes, descobre que funciona bem para você naquele estilo e você faz, ok? Outra regulagem que a gente tem é a regulagem da altura do batedor. Você vê que você pode, quando normalmente essa regulagem é feita aqui, você solta um parafuso aqui e você pode regular para cima ou para baixo, tá? Quando você regula isso aqui, a altura do batedor, você também está mexendo com a distância que esse batedor vai estar, a cabeça do batedor vai estar da pele. Se você diminui aqui o arco que ele vai fazer até a pele, é menor. Então tem aquela questão da velocidade que a gente já viu. Se você joga ele mais para cima, você aumenta o arco e aumenta a amplitude do movimento também. Então você ganha em volume, você ganha em potencial de volume. Aí você vai equilibrar isso aí também. É importante falar sobre uma espécie de mito que existe em relação à altura do batedor, porque muita gente acredita que você tem que regular o batedor para ele tocar exatamente no centro da pele do bumbo. E não necessariamente é assim, porque o bumbo é talvez o tambor mais abafado que você tem na bateria, normalmente. Então, se você mover 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, isso não vai fazer tanta diferença em timbre, né? Então, mais uma vez, é um equilíbrio. Você vai buscar o equilíbrio entre a sensação de tocar com ele mais baixo ou mais alto e a sonoridade que você quer. Veja se afeta a sonoridade. Vá primeiro pela sensação de tocar, vá primeiro pela questão da velocidade e do volume que você precisa, e depois você vê essa questão do timbre e equilibra as duas coisas. Ok?
Como trabalhar isso com o seu pedal? É tanta coisa, como é que você trabalha isso aí? Eu sugiro que você faça o seguinte, você deixa duas variáveis, você deixa duas regulagens fixas e trabalha em uma só. Por exemplo, você vai deixar o ângulo do batedor e a altura do batedor os mesmos, e você vai trabalhar com a tensão da mola. Você solta a mola, aperta a mola, vai tocando e vai experimentando. Quando você achar algo que está confortável para você, está te dando a sonoridade, a sensação que você quer, você deixa lá. E aí você começa a trabalhar, por exemplo, com o ângulo do batedor, deixando a tensão da mola mesma e a altura desse batedor também a mesma. E aí você vai trabalhando com esses três fatores. E o que pode acontecer, e obviamente você faz a mesma coisa com a altura também do batedor. Mas o que pode acontecer? Você pode descobrir que um pedal que você não gostava tanto dele, pode ser que venha te servir muito bem, sem você ter nenhum custo extra. O pedal que você já tem vai te servir melhor. Muito bem, por hoje é isso. Se você gostou, você já sabe, clique em gostei e a gente se vê na próxima vez com uma conversa sobre bateria. Um abraço, até mais.